Existe um pecado que a maioria prefere não nomear, um comportamento que se pratica às escondidas e que tem roubado a sensibilidade de tantos filhos e filhas de Deus. Esse pecado oculto tem um efeito silencioso. Ele vai erodindo a intimidade, entorpecendo a consciência e, aos poucos, fechando a porta para o sobrenatural que Deus deseja operar em nossas vidas. E eu venho falar com você hoje justamente sobre isso. Esse pecado oculto te afasta de Deus e você precisa vencê-lo para romper no sobrenatural. Sou pastor e não venho aqui com dedo em riste para humilhar ninguém. Falo com autoridade, mas com ternura, porque conheço a luta, conheço a vergonha e sei o quanto é delicado confessar em voz alta algo que se guarda no quarto, na tela do celular, naquilo que se pensa quando a solidão aperta. Quero que você entenda duas coisas desde o começo. Primeiro, Deus vê o que está escondido e Ele se importa profundamente com sua restauração. Segundo, a vitória é real e possível, mas ela acontece em um processo, não em uma fórmula mágica. Se essa palavra já toca em você, curta e se inscreva como um pequeno gesto de compromisso. Você não está sozinho nessa caminhada. A Escritura nos dá diagnóstico claro sobre como o pecado interno afeta nossa relação com Deus. Em Mateus 5:28, Jesus diz que quem olha para outra pessoa com desejo já cometeu adultério no coração. Não é apenas o ato externo que importa. O coração é o lugar onde a luta começa. Em Tito 1:15, lemos algo muito direto. Para os puros, tudo é puro, mas aos corrompidos e incrédulos nada é puro. Pelo contrário, tanto a sua mente como a sua consciência estão enfeiadas. Essa palavra diz, quando o coração está corrompido, tudo recebe a cor dessa corrupção. A visão, o entendimento, a disposição para a oração. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo lembra algo fundamental. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Quando permitimos que hábitos de impureza e práticas ocultas governem nossa vida, estamos profanando o santuário que Deus nos deu para habitar. Isaías é claro também. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. Há uma barreira que o pecado ergue. Não é punir por capricho, é consequência. A comunhão é quebrada. Por isso digo com firmeza pastoral. Esse pecado oculto não é um detalhe sem importância. Ele é uma força que neutraliza a nossa sensibilidade ao Espírito. Você pode notar, a oração perdeu vigor, a palavra não toca como antes, o coração se endurece e a vida de comunhão se recolhe. Muitas vezes quem vive esse ciclo se sente envergonhado demais para buscar ajuda e tende a isolar-se. E o isolamento é exatamente o que o inimigo deseja. Satanás trabalha para que o pecado fique no silêncio, porque no silêncio ele cresce sem correção. Como essa prisão se monta? Entenda o mecanismo. Tudo começa na mente. Um olhar, uma imagem, uma lembrança que não é trazida ao Senhor. E dali nasce um caminho que leva à ação. Isso vai criando um padrão. Alimenta-se de gatilhos, conteúdo digital, músicas, lembranças, momentos de solidão, e se transforma em rotina. Depois vem a culpa, o ciclo de promessas de não vou mais, a recaída, a resignação. Com o tempo a consciência se entorpece. Aquilo que antes nos incomodava passa a ser tolerado. E a tolerância abre portas maiores. O inimigo banaliza, sussurra que todo mundo faz, que não é tão grave, que é natural. E assim se constrói um hábito que nos afasta de Deus como um véu discreto, mas real. As consequências são práticas e espirituais. Espiritualmente, você perde unção, perde sensibilidade para a voz de Deus e a capacidade de perseverar em oração e jejum diminui. Relacionalmente, há prejuízos, intimidade comprometida com o cônjuge, confiança ferida, vergonha que impede a transparência. No ministério, essa mesma vida escondida corrói credibilidade, credos e disposição para servir com integridade.
Não estou aqui para condenar, mas para apontar. O preço é alto. Romanos 8,13 nos instrui: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A ação, mortificar as obras da carne, é um caminho de renúncia que leva à vida. Deixe-me contar uma história ilustrativa, sem entrar em detalhes, apenas para você se reconhecer. Havia um irmão chamado Daniel, que era ativo na igreja, um homem muito querido. Por fora, parecia tudo bem. Liderava grupos, orava em público, aconselhava pessoas. Mas nas horas de solidão, ele cedia a uma prática que lhe vinha trazendo alegria momentânea e vergonhosa culpa depois. Aos poucos, Daniel começou a evitar momentos de oração profunda. A Bíblia, que antes lhe dava consolo, passou a ser fonte de culpa. Ele começou a trabalhar mais horas para escapar do vazio, e as relações mais próximas sentiram a distância. Só quando um amigo próximo, percebendo o esmorecimento, lhe estendeu a mão e disse: confessei isso comigo. Daniel encontrou coragem para abrir o coração e buscar ajuda. A confissão abriu a porta para a intercessão, para o aconselhamento, para passos concretos de disciplina. Não foi um processo instantâneo, mas foi real. A vida espiritual de Daniel foi restaurada e ele começou a experimentar um novo nível de sensibilidade ao Espírito. Essa história poderia ser a sua ou a de alguém ao seu lado. Agora, como romper esse ciclo? Quero apresentar caminhos práticos e espirituais. Não existe uma fórmula mágica, mas há passos concretos que, combinados com a graça de Deus, produzem libertação. Primeiro, admissão e confissão. Tiago 5,16 manda: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Confissão não é exposição pública para humilhação. É colocar a verdade diante de Deus e diante de alguém de confiança. Confessar tira o poder do segredo. Quando você compartilha com um irmão ou com um líder espiritual confiável, o pecado perde sua solidão. A pessoa que recebe a confissão deve oferecer graça, orientação e unção de responsabilidade, não julgamento. Se você não sabe como começar, diga simplesmente: Senhor, eu preciso de ajuda com isso. E procure um pastor ou um mentor espiritual de confiança. Segundo, remover gatilhos. É prática simples, mas exige decisão. Isso significa identificar o que aciona o ciclo, certas contas nas redes sociais, determinados sites, horários de solidão, músicas, ambientes. Tome medidas concretas, bloqueios, filtros, mudança de rotina, evitar solidão em horários críticos. Não quero dar detalhes técnicos, mas quero que você entenda. O ambiente alimenta o hábito. Substitua momentos vulneráveis por práticas saudáveis. Leitura da palavra, oração, exercício, companhia de irmãos. Troque o corredor escuro por uma rua iluminada. Mude a configuração da sua vida para não ser tentado onde sabe que cai. Terceiro, prestação de contas e comunidade. A cura costuma acontecer na esfera comunitária. Encontre uma pessoa de confiança para prestação de contas regular. Não para aumentar sua ansiedade, mas para caminhar junto. Um pequeno grupo, um discipulador, um irmão que ora por você. Essas parcerias trazem transparência e suporte. A prestação de contas deve ser prática e amorosa. Ninguém precisa ser exposto publicamente, mas a responsabilidade mútua é uma ferramenta bíblica de cura. Quarto, disciplina espiritual. Não falo de legalismo, falo de meios de graça, jejum, leitura sistemática da Escritura, memorizar versículos que confrontem a mente, orar deliberadamente quando a tentação se aproxima. Tudo isso fortalece a carne pela renovação do Espírito. Romanos 12:2 lembra: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente renovada não se reforma magicamente. Ela precisa ser alimentada com a palavra e com práticas que firmem a sua identidade em Cristo.
Estabeleça rotinas espirituais, um tempo devocional pela manhã, um momento de gratidão ao anoitecer, um grupo de oração semanal. Quinto, busque o Espírito e a graça de Cristo. Não confie apenas na sua força, peça auxílio. A obra da libertação é obra do Espírito. Nós cooperamos. Ore pedindo sensibilidade. Peça ao Senhor que sane as raízes do coração. Lembre-se de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão não é apenas perdão jurídico, é restauração da comunhão. E traga consigo a promessa de João 8,11, quando Jesus disse à mulher apanhada em adultério: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Há perdão e um chamado para uma nova vida. Sexto, procure ajuda profissional quando necessário. Muitas vezes, o que parece ser apenas um mau hábito pode estar ligado a traumas, dependência química comportamental ou questões emocionais profundas. É sábio buscar aconselhamento pastoral e, quando indicado, terapia com profissionais cristãos ou especializados em sexualidade e dependência. Não há vergonha nisso. Há coragem de encarar a raiz do problema com orientação adequada. Algumas perguntas práticas para você fazer agora e responda em silêncio com o Senhor. Quais são meus gatilhos? Quem é uma pessoa de confiança com quem posso falar hoje? Quais hábitos diários preciso substituir por práticas que alimentem minha fé? Se você não consegue responder, comece com um passo pequeno. Marque um encontro com alguém confiável ainda esta semana. Quero ser claro sobre um ponto teológico sensível. Vencer esse pecado não é um passaporte automático para milagres. Não transforme disciplina moral em barganha com Deus. Porém, existe uma lógica bíblica, onde há arrependimento, confissão e santificação, há uma restauração da comunhão que facilita a operação de Deus. Isaías 59:2. Não é uma regra mágica, é uma realidade espiritual. A iniquidade afasta, a santidade aproxima. Quando a barreira é removida pela graça e por um coração convertido, Deus encontra um terreno fértil para operar. É por isso que o título que nos trouxe aqui diz que você precisa vencer este pecado para romper no sobrenatural. Não porque o ato de se disciplinar é uma senha mágica, mas porque a intimidade restaurada com Deus abre espaço para o Espírito agir com mais liberdade em sua vida. Não menospreze os pequenos passos. Às vezes, o progresso é lento, uma noite resistida, uma manhã de devocional recuperada, uma conversa difícil que foi iniciada. Esses passos somam-se, e se houver tropeços, não se entregue ao desânimo. O tropeço precisa ser confessado rapidamente, aprendido e transformado em impulso para levantar. A compaixão de Cristo é maior que nossas quedas. A graça não é desculpa para a negligência, mas é força para a transformação contínua. Há também elementos práticos de proteção que quero deixar com você. Estabeleça horários para uso de dispositivos, evite telas no quarto, crie um círculo de confiança com quem possa falar honestamente e substitua o consumo passivo de conteúdo por práticas ativas de serviço, leitura e comunhão. Descubra ministérios em que serve. A exposição ao serviço muitas vezes desloca a atenção do eu para o outro, e isso ajuda a reorientar desejos desordenados. Quero mostrar ainda a importância de renovar a mente com a Escritura. Guarde versículos que sirvam de escudo quando a tentação vier. Versículos curtos, internalizados, agem como faróis. Além disso, cultive um hábito de gratidão. A mente agradecida tem menos espaço para a busca egoísta de prazer momentâneo. A adoração também tem poder prático. Quando você começa a cantar, a alma se reconecta ao Senhor e a energia do desejo desordenado pode ser redirecionada.
Algumas palavras sobre cuidado pastoral. Se você procurar um líder, espere ser recebido com graça e não com condenação. O papel do pastor é socorrer, aconselhar, encaminhar quando necessário e orar. Se o conselho que você recebe é de vergonha ou exposição pública, procure outro ouvido. A confidencialidade é essencial para que a confissão seja terapêutica e libertadora. Voltando à promessa do sobrenatural, muitos relatos bíblicos mostram que Deus aventura responder quando o seu povo volta a Ele em sinceridade. No livro de Atos, vemos comunidades renovadas falando com ousadia, porém, a base era vida transformada, arrependimento e compromisso com a verdade. Quando você viver em integridade, Deus se manifesta, não porque você mereça, mas porque a comunhão foi restaurada e o espaço para a atuação do Espírito foi alargado. Isso pode se traduzir em oração mais eficaz, discernimento maior, abertura a dons espirituais e uma vida curada, que testemunha do poder de Cristo. Agora, um apelo direto e pastoral. Permita que a graça de Deus fale mais alto que a vergonha. Confesse, procure alguém, remova gatilhos, estabeleça prestação de contas, persevere nas disciplinas espirituais e, se precisar, busque ajuda profissional. Não se culpe além do que o Senhor já não tomou sobre si. A restauração é um movimento da graça e da responsabilidade. Graça que perdoa e capacita, responsabilidade que age em ações concretas. Antes de encerrar, quero orar com você em poucas palavras. Uma oração breve, de pastor para o Senhor, pedindo restauração. Senhor, nós nos achegamos a Ti, pedindo que o Teu Espírito ilumine o que está escondido. Dá coragem para confessarmos, força para renunciar e graça para caminhar em novidade de vida. Seja o consolador que cura feridas, o libertador que quebra cadeias e o amigo que nos guia à verdade. Amém. Se esta mensagem tocou você, faça um compromisso agora mesmo. Comente abaixo com a frase curta, quero vencer. Não como exposição, mas como um sinal de decisão. Se sentir confortável, escreva, e eu e esta comunidade vamos orar por você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Muitas libertações começam quando uma palavra chega ao coração certo no momento certo. E se quiser se aprofundar, assista ao vídeo recomendado a seguir sobre como estabelecer prestação de contas e viver em comunidade, que está no próximo conteúdo do canal. Lembre-se, Deus não se alegra na condenação. Ele quer restauração. A luta é real, o inimigo é astuto e a vergonha é pesada. Mas a graça de Cristo é maior. Vencer esse pecado oculto não é uma corrida de um dia, é um caminho de fidelidade. Ao andar nele, você abre espaço para que o sobrenatural de Deus se mova em sua vida. Não como recompensa por mérito, mas como fruto de um coração limpo, sensível e entregue. Que você seja fortalecido hoje para dar o primeiro passo e nunca mais volte a ser prisioneiro do que antes te prendia.